Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna que me acompanha nesse momento em que nós estamos partindo, estamos refletindo, estamos pensando um pouco mais a filosofia, estamos adequando a filosofia à nossa vida, refletindo e conceituando. Bem, nós sabemos que alguns pensadores, naquela passagem do século XIX para o século XX, trouxeram algumas novas ideias. Colocaram em xeque a ciência, será que de fato ela pode nos apresentar todas as coisas? E também apresentaram a perspectiva da subjetividade humana, ou seja, todas as nossas interpretações do mundo, da vida, de todas as coisas que existem estão repletas de subjetividade. Isso é um grande problema. Por quê, professor? Porque se todas as experiências são subjetivas, estão repletas de subjetividade, próprias da consciência do ser humano, ou seja, a forma de interpretar o dia é diferente, a vida, o ser humano, um animal, ela é diferente para todo mundo, a forma de ver o tempo, como o próprio Bergson já nos colocava, ela nos coloca diante de um grande problema. É como se chegar então a um conhecimento que seja válido e verdadeiro. É aí que vai entrar então um aspecto bem importante. A fenomenologia e o existencialismo. São duas correntes filosóficas que vão tentar salientar mais uma vez o pensamento. Tentar mais uma vez se encontrar e colocar o ser humano em segurança. Já que tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, quando decretam que a vida é puro sofrimento, precisamos ter uma postura um pouco diferente. Ao mesmo tempo, lá o Bergson fala da questão do tempo, a forma de interpretar o mundo também é diferente. Então, nessa aula de hoje, nós vamos adentrar ao universo fenomenológico, sobretudo apresentado aí por esses dois filósofos, o Bertrand e o Edmund Husserl, né? Em que eles vão nos destinar e tentar dar algumas pistas, então, de como agora viver nesse mundo um pouco conturbado, onde a subjetividade e a consciência já são realidades. Algumas perguntas é importante, então. A ciência está sempre certa? Todos os objetivos da ciência são válidos? A ciência tem se preocupado com coisas importantes? O proceder científico está de acordo com a nossa realidade? Perceba-se que mais uma vez a ciência é colocada como ponto de discussão. E a fenomenologia, então, é um processo que vai tentar dar segurança às ciências, ao mesmo tempo que estabelece uma crítica, mas essa crítica ela é construtiva, porque impulsiona, então, os cientistas a, mais uma vez, reformularem aquilo que eles conhecem como ciência. Mas vamos voltar o nosso foco primeiramente à fenomenologia. Quando a gente fala de fenomenologia, a gente tem que voltar para o Kant. Bem, o Kant ele fala que o nosso conhecimento ele é pura construção entre o sujeito e o objeto. Então, quando eu fico de frente a um copo, uma garrafa, um computador, eu sou o sujeito, essa coisa que está na minha frente é o objeto, e na medida em que eu vou entrando em contato com esse objeto, pelos meus sentidos eu vou conhecendo. Isso é o processo de conhecimento que geralmente a ciência faz, a ciência trabalha. O Kant também vai decretar de que nós podemos conhecer apenas os fenômenos, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que é material, ou seja, aquilo que a coisa em si, que ele chama de noumenon, ela existe, mas não dá para conhecer. Por isso que a fenomenologia deveria se preocupar com realmente o conhecimento das coisas reais. Ao mesmo tempo, então, a fenomenologia ela deveria então servir apenas para conhecer os fenômenos e nunca a coisa em si, o noumenon, porque para ele isso é inacessível, embora exista, não dá para alcançar. Aí vem o Hegel, que vai falar que o Kant errou, que infelizmente o Kant desvirtuou a filosofia quando ele falava que a filosofia deveria ser usada apenas para conhecer as coisas materiais, as coisas reais, quando na verdade a tarefa fundamental da filosofia é conhecer a coisa em si. Por isso o fenômeno a fenomenologia deveria ser um estudo filosófico da coisa em si, do ser das coisas, a essência de todas as coisas. Essa discussão, então, ela traz à tona essa perspectiva. Será que nós podemos conhecer além daquilo que vemos? Será que nós temos essa capacidade, de repente, para ir além do material? Quando você olha para o seu computador, para o seu celular, você vê ali o metal, você vê compostos eletrônicos, você vê a tela, você vê o mecanismo funcionando. Será que tem como conhecer algo além disso ou não? Porque parece que para o Kant não, para o Hegel sim. Então a gente está dentro desse processo de
de dúvida até que ponto o nosso conhecimento ele tem limites ou não. É aí que vai entrar o Brentano, que é um dos filósofos que vai trabalhar com isso, sobretudo com a consciência. Consciência e pensamento para ele possui intencionalidade, intenção. Então toda vez que você observa alguma coisa, interpreta alguma coisa, você coloca nessas coisas uma determinada intenção. Por exemplo, quando o professor apresenta uma nova fórmula de matemática, se você é alguém que gosta de matemática, a tua intenção é aquela, poxa, eu vou aprofundar o estudo, agora eu vou conseguir entender, agora eu vou conseguir usar essa fórmula matemática para aplicar em tal situação. Talvez o seu colega não tenha essa mesma intenção. Então, essa consciência, esse pensamento carregado de intencionalidade é uma das ideias que o Brentano ele vai tentar trabalhar. Quando a consciência se relaciona com o objeto, seja o copo, seja o computador, seja, de repente, um livro, ela aprende o que o objeto significa. Então, quando você entra em contato com algum desses objetos através da sua consciência, você vai aprendendo o que esse conhecimento ele significa. Esse é um dos primeiros passos que o Brentano vai dar. O Brentano ele deixa, então, essa perspectiva de que existe uma intencionalidade em tudo que a gente faz. Tudo que nós fazemos tem uma intenção. É quando o seu aluno, o Russell, vai tentar dar sequência no trabalho do seu professor, o Brentano. Ele é um matemático alemão e que vai tentar, então, trabalhar com essa intencionalidade da consciência que foi apresentada pelo seu professor. E é claro que ele vai se preocupar, então, como que acontece esse processo de abstração? O que seria abstração, professor? Esse processo de aprendizado, esse processo de quando eu entro em contato com o copo, com o computador, com o celular, o que acontece nesse processo, nesse meio espaço em que eu estou aprendendo e o objeto me transmitindo conhecimento? Logo, ele também decreta de que tudo que é conhecido sempre vai passar pela experiência sensível. Outra questão que o Russell vai trabalhar é como que esse conteúdo intencional, essa nossa intenção, está contido nesse fenômeno mental que nós temos na nossa consciência. É aí que ele vai trazer essa ideia de imanente. Ou seja a nossa intenção na nossa consciência, quando nós desejamos ou intencionamos alguma coisa, já faz parte, está inseparável, é inseparável da nossa natureza. Todos nós já nascemos com essa perspectiva de intenção. Por isso, ele vai dizer, se todos nós temos intenção, intencionamos alguma coisa, nós precisamos repensar a forma como nós fazemos ciência. Por quê, professor? Porque todo cientista também vai usar da sua intenção para ir além ou não ir além, não ir tanto assim. Vamos imaginar, quando um laboratório, de repente, tenta descobrir um novo medicamento, qual é a intenção? Será que a intenção é proporcionar à humanidade um medicamento que vai ser bom? Ou a intenção é lucrar? Então o cientista ele pode trabalhar, poxa vida, mas se eu criar tal medicamento, eu deixo de lucrar com os outros. Ou seja, o cientista ele tem capacidade, mas a intenção dele acaba atrapalhando nesse processo. Por isso que o próprio Russell ele diz o seguinte, nós precisamos fazer com que a ciência se foque mais uma vez na essência e não fique só nessa ideia de aprofundar só os objetos, os métodos e as teorias. É preciso ter uma intenção profunda na busca pelo processo de conhecer. Então, toda vez que nós deixamos de lado essa intenção e passamos a olhar apenas, por exemplo, ele vai dizer que a ciência estuda apenas os fenômenos da natureza, ou seja, as ciências naturais e os fenômenos sociais, e esquece do quê? Esquece do próprio ser humano. E esses conhecimentos, seja do mundo natural ou do mundo social, estão carregados de subjetividade, ou seja, dependem da intenção de cada cientista. O conhecimento apresentado, o conhecimento explorado, ele depende da intenção de cada cientista. Se eu coloco um cientista para analisar nesse momento, vamos imaginar, se eu coloco de repente um médico para fazer uma análise do meu corpo e de repente ele não está tão afim assim. Ele pode fazer uma análise diferente da do outro médico, porque a intenção dos dois é diferente. Logo, essa característica de estar carregado de subjetividade, ela atrapalha a ciência, porque a ciência ela não consegue estabelecer, ela não consegue ser imparcial. Ou seja,
É preciso estabelecer uma ciência que procure por essências sem que a subjetividade ocorra, sem que a nossa intenção ela faça com que a ciência se afaste. É por isso que ele propõe a suspensão do julgamento, a suspensão do juízo. Nós temos que evitar a emissão de juízos. Outra questão também é trazer, mais uma vez, uma ciência que parta do ser humano e que sirva ao ser humano, e não o contrário. Uma das críticas é que o ser humano passou a servir a ciência. O ser humano passou a ser escravo da ciência, né? E esqueceu-se que a ciência só existe por causa do próprio ser humano. Então é necessário que a ciência ela seja revista, ela seja mais uma vez trazida à tona. Resumindo, se fosse para a gente recapitular esse nosso primeiro momento, em que nós falamos de fenomenologia, precisamos entender que a fenomenologia, então, é uma corrente filosófica que se questiona como acontece o nosso próprio conhecimento e é um convite a superarmos a nossa materialidade, ou seja, irmos além daquilo que nós vemos. Não há, segundo a fenomenologia, uma realidade pura, isolada do homem, ou seja, sempre o homem vai estar inserido, fomentando, intencionando sobre aquilo que apresenta. E é necessário que nós suspendamos os nossos juízos, as nossas crenças e as nossas teorias. Porque se nós não fazemos isso, o nosso conhecimento ele se torna um conhecimento falho, um conhecimento que não nos aprofunda tanto assim. Deixo a questão para vocês refletirem. A ciência nos serve ou servimos a ela? Pergunta interessante. Pensem, reflitam, estudem. Agradeço a todos e até a próxima aula.